Olá pessoal! Casas onde habitam bichanos e peludos são muitas, a minha é uma delas. E ainda que a gente escute histórias lindas e a gente veja fotos fofas de cães e gatos vivendo em total harmonia, conflitos entre essas duas espécies são muito comuns. Como a gente sabe, soluções milagrosas para resolver o problema não existem, mas o uso de feromônios sintéticos no ambiente, no sentido de tornar aquele ambiente familiar e relaxar os animais, pode ser uma ferramenta bastante valiosa nesses casos. Mas e daí? A gente usa o feromônio sintético felino, Feliway, o feromônio sintético canino, Adaptil. Usamos os dois ou nenhum dos dois vai funcionar? Bom, nessa pesquisa que eu vou contar para vocês hoje, de Pyor e Mills, dois pesquisadores ingleses, essa pesquisa foi publicada na revista Frontiers in Veterinary Science desse ano. Eles testaram justamente isso. Usamos o Feliway Friends, feromônio felino, ou usamos o Adaptil, feromônio canino. E como se deu essa pesquisa? Bom, 36 tutores de cães e gatos que conviviam na mesma casa foram recrutados. Segundo esses tutores, havia tensão e conflito entre os seus animais, ou seja, segundo eles, havia sim espaço para uma intervenção comportamental para melhoria da relação dos seus animais. Desses 36, 34 completaram a pesquisa. E o que eles receberam? Metade desses tutores, então 17, receberam o feromônio sintético felino, Feliway Friends, e a outra metade, os outros 17, receberam o feromônio sintético canino, o Adaptil, mas eles estavam cegos, ou seja, os tutores não sabiam qual produto especificamente eles receberam. Eles apenas sabiam que eles receberam um produto, um feromônio para ser usado no ambiente para melhoria da relação entre os seus animais, mas qual produto especificamente eles receberam, eles não sabiam. A pesquisa durou 6 semanas e os tutores foram devidamente instruídos pelos pesquisadores a avaliarem, monitorarem o comportamento dos seus cães e gatos, especificamente a relação entre eles, e preencherem em fichas que foram fornecidas quais comportamentos aconteciam ao longo desses dias todos durante essas 6 semanas. Na lista de comportamentos que eles preenchiam, haviam especificamente 17 comportamentos. Essa lista de comportamentos incluía 10 comportamentos indesejados que poderiam acontecer entre os cães e os gatos, e os donos preenchiam, assinalavam se isso acontecia ao longo dessas 6 semanas, e 7 comportamentos desejados. Comportamentos indesejados eram comportamentos agonísticos, de conflito entre os animais. Então, por exemplo, o cão perseguir o gato, ou o gato perseguir o cão olhar fixo para o gato, ou o gato rosnar para o cão, dentre outros. Já os 7 comportamentos desejados denotavam interações amigáveis, afiliativas entre os cães e gatos. Então, por exemplo, os dois se aproximarem, aproximação face a face, os dois repousarem muito perto ou até brincarem. Nesses questionários respondidos pelos tutores ao longo dessas 6 semanas, também eram perguntadas questões a respeito do nível de conforto e relaxamento dos cães e dos gatos. Os tutores respondiam em relação a todos esses comportamentos em escalas objetivas, atribuindo uma frequência de ocorrência desses comportamentos. E quais foram os resultados dessa pesquisa tão interessante? Estão curiosos? Bom, eles compararam esses comportamentos todos, a frequência de ocorrência desses comportamentos na semana 2 em relação à semana 6, a última semana de tratamento. A primeira semana foi excluída porque foi considerada uma semana de adaptação, comportamentos indesejados. Tanto as residências que foram utilizadas, onde foram utilizados Adaptil, quanto as residências onde foram utilizados o Feliway Friends, ambas tiveram uma melhora significativa dos comportamentos indesejados entre os cães e os gatos. E não houve diferença nesse nível de melhora quando comparadas as residências que utilizaram o feromônio canino com as residências que utilizaram o feromônio felino. Em relação aos comportamentos desejados, o mesmo resultado. Houve uma melhora significativa
tanto nas residências onde foi utilizado o feromônio canino, quanto nas residências onde foram utilizados o feromônio felino, sem haver diferença entre o nível de melhora quando comparado às residências que usaram Adaptil com residências onde foram usados o Feliway Friends. Além disso, nas residências onde foram utilizados o Adaptil, mas não nas residências onde foram utilizados o Feliway Friends, houve uma melhora significativa do nível de conforto e relaxamento dos cães. Da mesma forma, nas residências onde foram utilizados o Feliway Friends, mas não nas residências onde foram utilizados o Adaptil, houve uma melhora significativa do conforto e do relaxamento dos gatos. E uma diferença importante entre esses dois produtos foi identificada. Somente nas residências onde foram utilizados o feromônio canino, o Adaptil, foram encontradas, além de melhora nos comportamentos desejados entre cães e gatos globalmente, foram identificadas melhoras em comportamentos específicos desejados. Então, comportamento de se receberem, se aproximarem, se encontrarem e também relaxarem próximo um ao outro. Como podemos interpretar esses resultados? O fato de que somente nas casas onde foi usado o Adaptil houve um aumento do score de relaxamento dos cães e nas casas onde havia o uso do Feliway Friends houve um aumento do score de relaxamento dos gatos, mostra que esse efeito não foi aleatório devido ao possível efeito placebo, porque senão os tutores teriam visto melhora nos dois de qualquer forma. Então é uma evidência de que esses resultados estão além de um possível efeito placebo. Nós podemos dizer também que ambos os produtos Adaptil e Feliway Friends tem um efeito positivo em melhorar interações amigáveis e diminuir a frequência de interações ruins, negativas entre cães e gatos. Então a gente poderia usar qualquer um dos dois produtos. Se o uso conjunto de Feliway Friends e Adaptil traria um efeito ainda maior, a gente ainda não sabe. Resta aí uma pesquisa de avaliação do uso conjunto desses dois produtos. Mas se eu quiser escolher um deles, os dois fazem efeito, mas será que tem um melhor? Bom, os resultados sugerem que se for escolher, então, entre os dois, o melhor a ser usado seria o Adaptil, porque o Adaptil, além de ter melhorado comportamentos indesejados, diminuído a frequência deles, aumentado a frequência de comportamentos desejados, o relaxamento causado nos cães também resultou numa melhora em comportamentos específicos desejados, o que não aconteceu com Feliway Friends. Então, se a gente quiser um que seja um pouco melhor, a gente pode usar o Adaptil. Agora, se o foco for relaxar o gato, porque o gato tá muito estressado, tá intocado, tá assustado, tá tendo um prejuízo muito grande no seu bem-estar, então se a preocupação maior é o estado emocional do gato, então nesse caso utilize o Feliway Friends. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, deixe o seu comentário, aproveite e se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!